Senhor Sensei, Grande Sherpa, você está em sempre tons de azul, hoje eu estou em tons de amarelo, eu acho. É um pouco assim, não? Tá mais ou menos. tá chovendo bastante aqui. É o finalzinho do nosso inverno, né? E finalzinho do teu verão por aí. Sim. E esse final de inverno é um final de inverno com chuva. A primavera começou chuvosa, que eu acho uma bênção, né? Até brinco com isso, né? Que chuva a gente ouve muito, é tempo ruim, né? Tempo ruim para quem, cara É, pálida, sabe? É tempo maravilhoso, é o tempo da hidratação, é o tempo da. Então a primavera ela vai chegar forte aqui, né, depois dessa temporada de chuva, e chovendo ótimo, consistentemente. legal. Eu gosto de chuva assim também. Aqui tem muito pouca chuva. Às vezes eu penso, como que fazem, cara? Porque dá para te contar nos dedos de duas mãos os dias de chuva aqui em Barcelona, aqui Mas, ora, na Espanha. Talvez eu não repare tanto, mas não é mais que 12, talvez, né? Talvez dedos de duas mãos é pouco. Mas é muito curioso. E tem uma coisa que confirma a minha tese, que tem muito isso em povoados, assim, menorzinhos, e principalmente aqueles que andam em praia, que eles fazem toda uma estrutura de manter o rio seco, que chega até a praia. Então tem estruturinha, ponte em cima, os muretos, mas é pura areia, não tem rio, que é hum, basicamente usado, ou seja, tinha um rio, né? E é basicamente aquilo é feito assim, porque quando tem dias de chuva, que são raros, aí vem com o cacete, né? Vem com tudo aquela água forte. Mas eu falo, é curioso, porque tinha um rio, né? Ou seja, onde foi parar essa água? É muito curioso, assim, eu não sei como é que é o processo aqui, porque, enfim, tem plantação, tem lavoura, tem tudo, né? Tem, mas água mesmo de chuva eu vejo pouco. Muito menos. Bom, você acha que a vida tropical nossa aí, Brasil, é outra dinâmica, né? É muita água, né? Chuva, não, e chuva falam que muito, Amazônia. muito da chuva que cai aqui é evaporação da floresta amazônica. Sim, Então a gente chove aqui, a evaporação da floresta chove aqui no sul. Então sim. se mata, se acaba a floresta lá, acaba com a chuva aqui. Hum. Então tem um pensamento não, já é uma coisa mais comum. Eu ouvi isso acho que há uns 10 anos, que é a ideia dos rios voadores, né? Ou seja, Ah, sim. a evaporação, a própria evaporação do rio Amazonas, né? E, a, e da floresta, e que esses rios eles correm, eles vêm pelo cerrado, sei lá eu por onde, eles não dissipam, né? Acho que a própria cordilheira aqui não faz esse rio ir embora, né? Não faz ir para o Pacífico, né? Ela É. vai descer, vai cair aqui embaixo, no Paraná, sul do Mato Grosso, São Paulo. Aqui a gente sentiu, eu não senti, mas teve queimada lá no Pará. O ar aqui estava com cheiro de queimado. É. Cara, então É. é legal começar a entender essa história, né? Esse movimento, né? Aqui tem com areia do Saara. Aqui chega areia do Saara. Olha que louco, que louco. Já é muito natural, as pessoas já sabem disso. Não é que vem areia de Uhum, uhum. deserto, mas no pó, na sujeira, nesse processo todo, se sabe que é a areia que atravessou o Mediterrâneo e veio parar aqui. Aqui em Barcelona, né? Porque eu não estou falando lá no sul no sul da Espanha, não. Chega aqui também. Essas coisas, né, cara? A gente Bom, não dá valor, né? Mas o mundo é um Gaia, né? Gaia tem todos umas coisas aí, né? Umas maluquices que acontecem que são muito interessantes. Muito interessantes. Sherpa, deixa eu dividir aqui alguma coisa bem atual, né? Antes de entrar aqui, eu recebi uma mensagem de áudio de uma querida amiga, e ela meio bruxa, assim, ela é muito tá conectada, assim, no mundo sutil, talvez, e muito atenta. Eu ouço muito ela. Ela me mandou uma mensagem. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, não quero que você não se aborreça, não estranhe. E falei, pô, lá vem chumbo, né? Deve ter visto alguma coisa aí nesse campo. E ela falou um troço que me pegou mesmo, que ela falou o seguinte, olha, Zé Bueno, você tem que fazer alguma coisa. Porque eu vim assim, fiquei ligado, caralho, né? O que eu tenho que fazer, né? E a conversa toda caminhou pelo seguinte, você tem que honrar a tua estatura.
e deixar de ser preguiçoso. Caceta! Aí você foi para um Porra, canto velho. chorar. Não, bateu forte assim, sabe? Eu identifico as duas coisas. Uma certa estatura, que não sei se é estatura, uma certa Sim. grandeza, sabe? Ok, ok, não tem a menor cerimônia, não tem. E identifico uma tamanha preguiça também de sair do armário e defender ou expressar essa grandeza, né? Porque às vezes eu me acho mais um bostinha, mais um pequeno, mais um mísero cidadão, tentando ser feliz num mundo caótico, num mundo Mas aí complexo, tem enfim. vezes que você se acha uma grande bosta fedida, gigante. Ah, eu choro, vira e mexe eu choro. Eu tenho minhas fraquezas, sabe? Eu tenho relações que me apequenam. Então eu tenho. Como é que faz com isso? Você se relacionar com pessoas ou em contextos onde a tua grandeza ela é diminuída e você é diminuído. Então, e às vezes é em família isso. Então tem algumas pessoas na minha família que eu tive que cortar assim sem piedade. E gente querida, mas eu não posso estar perto de gente que é, Reduz, né? Isso é. gosta, tem prazer em diminuir. Sim, é. Tem Mas isso acho que é prazer em. muito do ambiente familiar, né? Em muitos casos, Tem né? na Eu família. também tenho E às na vezes, minha. e às vezes é próximo de você, sabe? De gente que tá outra vibe de abaixar as cabeças, saca? Uhum. Isso é muito miserável, né? Você, para se sentir grande, você tem que diminuir. A gente conhece isso, né? Para você se sentir maior, você diminui as pessoas. Você humilha, você oprime para sentir uma certa. é, E é biológico. Tem uma expressão em alemão incrível que não sei se tem em português. Acho que chama-se Schadenfreude ou algo assim. Eu não sei falar alemão. Que é aquela risadinha, assim, incontrolável quando você vê o outro cair. É Sei, a mãe da videocassetada, assim, sabe? De achar graça no tombo alheio. sei. E por que que a gente ri? Que velho, não devia rir, o cara caiu, o cara deve ter se machucado. Mas é algo da biologia, assim, mais primitiva, de gostar, de perceber que você não tá, você não caiu, você tá melhor que aquele, né? Sim, Não foi você que caiu. Ufa, ainda bem que não foi comigo, né? Então, esse prazer, assim, em ver o outro menor. Tomando cuidado, sabe, de não cair na cilada da diminuição, né, da nossa grandeza, da nossa estatura, né? hum. Mas ela falou isso aí, Sherpa, começo a conversa aqui hoje tocado por esse áudio, que eu vou Pô, ouvir de legal. novo, vou Posso, querer conversar com ela. vou te dizer uma frase que espero que te estimule, que eu acho que eu já contei essa história aqui, você me corrige se eu já contei, que é uma frase que eu ouvi de um professor meu de literatura, de redação. Eu era 16 anos, 15, 16 anos que a gente tinha na escola. E ele falou, estava no meio de um contexto, acho que ele nem sabe que ele falou uma frase tão importante que ficou gravada até hoje para mim, porque não era uma frase finalística, né? Era uma frase no meio de uma outra coisa, só que essa frase fica retumbando. Que ele falou e fica forte para mim, quer dizer, quando você se recusa a ser grande, você está roubando você da gente. Ó, lindo, é isso aí, é Essa isso aí. frase eu ouvi assim, e ele continuou falando, porque, enfim, ele estava falando de outras coisas, que eu não lembro o quê, mas essa frase ficou super marcada. E, bom, até hoje eu sei essa frase de cor, pra você ter uma ideia como eu sou maníaco com essa frase, eu me mando essa frase toda semana aos sábados. Eu tenho um sistema no e-mail do Google que me relembra dessa frase toda sábado de manhã. Eu tenho umas 4 ou 5 e-mails que eu recebo de mim mesmo de manhã aos sábados. Eu tenho lá minhas manias malucas, né? Mas uma delas é essa. E essa frase me preenche muito. Porque nessa época, cara, deve ser isso, 16 anos, assim. Eu lembro de uma bebedeira, já tinha passado por algumas bebedeiras aos 16 anos, né? Encher a cara com os amigos. E numa dessas enchidas de cara, estou falando uma coisa que me dá até uma certa vergonha de dizer aqui, mas Anda. pela arrogância da minha frase, né? Na situação. Mas é porque eu estava bêbado com outros dois amigos muito próximos e eu chorando, falava assim: vocês me deixam, eu não quero ficar sozinho nesse trono, eu não quero ficar sozinho nessa
que era essa ideia de trono como, né? Porque eu tinha naquele momento uma percepção, já tinha desde antes, uma percepção de grandeza, de alguém especial. Uhum. Não que eu achasse os outros menores, mas eu me achava bastante bom em algumas coisas. Eu tinha essa percepção com 16 anos. Mas eu achava isso solitário pra caralho e eu não sabia lidar com isso. Então, em bebedeira, geralmente o que acaba acontecendo é que a gente vira, né, muito mais transparente nas nossas angústias, né? Então, aos 16 anos, eu lembro, por isso que eu lembro, que eu não sei se essa bebedeira foi antes da frase do professor Mário ou não, mas foi nesse Mário período. o quê? Eu só lembro do primeiro nome dele, Mário. Não lembro do sobrenome. Ó, eu vou É, guardar. Ó, quando você se recusa a ser grande, você está roubando você da gente. É isso? Eu vou exatamente. guardar. Eu tenho uma minha coleção de frases assim. Eu vou subir cada vez mais essas frases que me tornaram quem eu sou, né? Assim, eu tenho essa É, coleção. Não são muitas, mas algumas frases sim. balizares, assim, sabe? Isso aqui é É. muito bom, né? Eu queria só Essa dar o pra... crédito. Eu vou subir é, com o crédito do sim, professor sim. Mário. Não lembro. Já tentei pensar qual pode ser o sobrenome dele. Outros amigos meus também da escola também não lembram, infelizmente, o sobrenome dele, se ele está vivo ou não, não sei. Queria muito agradecê-lo, né, se tivesse a oportunidade. Se ele estiver assistindo a gente, aquele, né? Eu posso, Mas, eu posso acreditar como Sherpa, Marcelo Sherpa? claro, o maior prazer. Eu sempre vou citar a fonte de quando me perguntarem com mais Eu, detalhes. eu acho que aí eu ponho, então eu não sei o sobrenome dele, mas eu boto como Sherpa aqui. É. E aí eu tenho botado essas frases com, trago uma reflexão em cima, alguma É. conversa, sabe por que que essa frase toca? Como você está falando agora, né? Eu usei essa frase em alguns mentorando, para alguns mentorandos meus, assim, e fizeram muito impacto também para aqueles que têm, de uma forma ou de outra, e por isso me lembrou o que você falou, ou seja, essa grandeza misturada com uma certa procrastinação e um trabalho que tu que dá e vai fugindo a raia e vai levando a vida no piano. Mas não, cara, a gente tem uma responsabilidade. A gente tem uma Uhum. grandeza, todos nós temos a sua própria grandeza para determinadas questões, né, para uma outra, mas a gente não pode fugir da raia. Então essa frase foi muito basilar para mim, né? Ou seja, era um moleque construindo personalidade, consistência, então isso é muito importante. E eu, repito, eu falo, não que eu faço isso dos e-mails desde os 16 anos, né? Mas de uns 2 anos para cá, essa frase retomou para mim, tinha um momento importante também aconteceu uns 2, 3 anos atrás, e eu trouxe esse exercício do automatismo ajudando, né? Como é que a tecnologia nos ajuda. E tem sido muito bom me relembrar isso semanalmente, porque é, eu acho que fica esse equilíbrio entre o que a gente precisa fazer, porque para os outros é importante também. E por isso a frase, né? Ou seja, você não, a gente tá, eu tô deixando de existir, eu estou deixando de fazer o que eu preciso fazer se eu não exercer minha grandeza. Os outros precisam É, disso, muito, muito bom, né? muito bom. Acho que eu tô. E acho que tem a E ver com o, e isso que o- a tua amiga bruxa falou aí, né? não, e é o jeito de expressar essa grandeza que não é pela retórica, não é pelo exibicionismo, não é pela, sabe? Porque a grandeza não tem nada a ver com a arrogância, né? Com a pretensão, né? De repente, ou talvez seja essa pretensão trabalhada, essa arrogância trabalhada. Porque quando você manifesta a grandeza, há um A quê gente vai ter de inimigos, né, segurança, cara? assim, de... Oi? A gente vai ter inimigos. Eu acho que quando É. essa frase me estimula a dizer assim, bom, entre que tem alguns que não gostem muito de mim por causa disso e outros que eu seja útil, eu prefiro ser útil e Uhum, alguns que não gostem. Eu não vou querer que também agradar todo mundo. Ou seja, eu lido mais ou menos bem com a minha arrogância que eu sei que tenho em muitos casos. uhum, uhum. Eu acho que isso é parte do jogo, não dá para a gente conseguir É agradar. verdade, verdade, verdade. Eu penei muito, por exemplo, na comunidade do Aikido, eu sofri um bocado, assim, até por falta de maturidade, sabe? De ser uma pessoa sensível, uma pessoa inteligente, uma pessoa dedicada, com bagagem para construir
uma identidade de poder no mundo do Aikido. Cara, é muita paulada, velho. Hum, E eu caí fora, assim, falei, não vou disputar, sabe? Não vou ficar dando cotovelada aqui, não. Tá tudo certo, tá? Vão aí que eu não vou. Mas à uhum, medida que aí alguém cresce na família, surge um estranhamento, assim, sabe? De desce aí, sabe? Que isso? Já tem os líderes aqui, os caciques já estão postos. uhum. Então, fica aí que não Tá é na assim que sua. funciona, sabe? Fica na sua. E Uhum, sabe, uma experiência recente, eu dei uma foi convidada para uma aula magna lá na HSM University. Eles têm um uhum, projeto chamado Connect You. Chamaram a mim e um outro palestrante, aí, consultor, o Carlos Piazza, muito ligado à tecnologia, um grande estudioso, um teórico do futurismo, enfim. Não conhecia o Piazza. E uhum. lá fomos nós, plateia, uhul, né? Depois de 2 anos aí, só que na telinha, começando a aparecer as plateias. Então tinha mais 100 pessoas na plateia, mais umas 1.000 online. E aí, na hora de começar, quando começou, tinha pouca gente. E a gente tinha dois caminhos, eu e esse outro palestrante. Ou a gente faz dois blocões, era uma hora. Você fala 20 minutos, eu falo 20 minutos e a gente abre para pergunta. Bacana. Então você traz a sua fala, eu trago a minha. Mas quando começou e tinha pouca gente na plateia, eu virei a chave e falei, vamos fazer melhor, vamos fazer para ficar mais à vontade aqui, vamos fazer um ping-pong. A gente vai conversando e um passa a bola para o outro e a gente vai tocando em vez de fazer dois blocões. Aí começa a conversa e ele faz a apresentação dele de 20 minutos. Aí eu falo, caralho, então acho que tem alguma, né? Tem Aí ele algum passa a bola modelo. para mim e eu relembro um pouco ele assim de bater bola. Eu faço dou uma contextualizada, né? Quem que é Zé Bueno, por que que eu acho da criatividade, da inovação, parará, e passo a bola para ele. Aí E ele ele faz fala mais questão. 15 minutos. Aí eu fiquei assim, a minha melhor contribuição, acho que nessa palestra foi segurar a onda e ficar ali tranquilo. O cara Hum, quer falar, velho. E o é, cara fala muito, e ele fala bem, mas ele não passa a bola, ele não. É uma inteligência diferente, né? De você dividir o palco, dividir a cena. Imagina um show, né? Imagina um jogo de futebol mesmo, né? uhum. Você jogar sozinho, você não. É a arte de passar a bola, de fazer o outro crescer, sabe? Enfim, acho que tem uma. E eu não me angustiei, mas eu entendi que o jogo que a gente tinha combinado, houve uma traição ali, né? Uhum, Então a gente combinou de fazer um bate-bola e a coisa não rolou. Ele uhum. resolveu ocupar o espaço. E o tempo, cara, é incrível, né? É como se fosse um bolo, né? Uma pizza, ele é físico. Você tem uma hora. Se o cara usa 45 minutos, o outro vai usar 15. É, Vai sobrar menos tempo, né? Então não é uma coisa tão abstrata assim o tempo. Ele é, é fácil ele de é entender, concreto, né? né? É. Fácil de entender, né? Uhum. E aí, eu acho que a plateia sentiu assim a minha falta de ânsia de brigar por tempo, brigar por fala, brigar por bola passava para mim, eu falava alguma coisa breve assim, tipo importante, mas e entregava a bola de novo para ele, que deve ter adorado, né? Ter falado e talvez achado que eu não teria nada para falar, então ele ocupou o espaço para, enfim. É, mas Mas eu acho que puxando a sua amiga, que nem conheço, né? Puxando a sua amiga sobre a questão da preguiça, talvez você tinha que ser menos preguiçoso e batalhar. Não sei. ó, essa é Batalhar pelo teu uma. espaço lá e falar teus 20 minutos. É, não, mas eu ocupei bem o tempo trazendo. E a gente tinha ali um bate-bola muito bom, porque ele é um homem da teoria, é um homem dos pensadores, do que dizem sobre o futurismo e Uhum, sobre o mundo digital, sobre o mundo da tecnologia, sobre o colapso que a gente está vivendo. Então, o cara tem muitas, muitas fontes, muitas citações, né? E eu não tenho um centésimo das citações dele, uhum, da literatura que ele tem sobre isso. Eu tenho a minha experiência sobre criatividade e inovação. uhum.
Eu tenho as minhas histórias, né? De, do, do sofrimento, né? Ligado à criação, né? Do quanto a criação ela não é um mundo de rosas, né? Ela tem suas dores, né? E você quer criar uma coisa e isso não dá certo, você acaba Talvez a dupla sendo não foi trazido bem, para outra. a dupla não foi bem desenhada, né? Talvez também pode ser um pouco isso, né? Também. Se fôssemos nós dois lá, seria uma troca de gentilezas constante, um jogando a bola para outro de Pois é, você me educou mal aqui, chefe. Você me educou mal. Você me mimou aqui. te Eu tô tratei no mimado colo, aqui, né? bater bola contigo, né? Eu vi lá um homem careca, barbudo, eu falei, nossa, Ah, esse é já dos sei, nossos. esse é dos nossos. Não, cara, os carecas e barbudos não são tão Tão generosos bonzinhos sempre. assim. Mas, cara, você falou essa coisa do. é, Eu nem sei o que você falou, mas eu já lembro que eu pensei sobre o que você falou. Você falou alguma coisa em algum momento, tinha uma frase, que agora não lembro exatamente qual, mas me remeteu a um pensamento meu sobre minha vida pregressa aí, mais recente, eu estou falando, quando eu tive essa fase, ainda estou, né, envolvido nisso, no mundo das ONGs, né, esse período aí que eu estou aos poucos, né, deixando menos prioritário para focar nesse mundo Sherpa, ver o que era essa coisa que eu nem sei exatamente o que que é ainda, mas estou nessa jornada. Mas, cara, fica muito bonito quando eu começo a falar publicamente sobre o que foi esse período e o que é, e minha trajetória profissional, e tudo é lindo, e criamos uma associação, e depois fui consultor. Cara, foi É, velho. muito pega para capar às vezes, cara. Às vezes eu estava em espírito de guerra para dizimar meu oponente numa situação concreta, seja de consultoria, ou seja de na própria associação que a gente montava, quando eu era presidente, eu sabia que os caras queriam me trucidar e eu tinha que calar de um jeito educado, porque os outros se eu for olhar, se eu for contar a mesma história num viés crime e terror, eu também consigo, sabe? Olha, não, mas é o lado B lado B Exato, da exato. Então, glórias e dores, né? E é, horrores. e eu acho que eu falei sim, recentemente num dos nossos encontros aí aqui que eu gosto do meu lado mal. Tem um lado mal que eu preservo, não para fazer maldade, mas para ativar, sabe assim, aquela coisa quando um animal é, sente medo, o medo é uma coisa saudável, né, na natureza, porque o medo significa que você tem que tomar alguma atitude, né? Tá vindo aí um bicho para te atacar, e aí você tem duas coisas para fazer, cara. Ou ataca, ou contra-ataca o bicho que tá vindo, ou foge. As duas coisas não têm valor. Ah, fugir é uma besteira, porque, enfim, você é um fraco. Imagina, tem um mamute na tua frente, você é um rato, você vai. Não, você ataca ou foge, né? Paralisia é a pior coisa que tem. Paralisia aí sim é a morte. Paralisia é uma excelente não resposta na ideia do medo, né? Porque a paralisia você vai morrer de qualquer forma. Assim matam onça lá no centro-oeste, enfim. Mas esse lado meu que eu conservo, que eu digo, o lado mal, ele tá para os momentos específicos que é necessário atacar. Muito bom. É isso mesmo, acho E que é. atacar com precisão. Eu acho que imagino que algo também aí no teu, né? O sensei deve talvez saber algo nesse sentido. Tem uma coisa que não é atacar com orgulho, com prazer sádico, mas tem um momento que você tem que ser preciso no ataque para dizimar o inimigo. Uhum. E ok, aí resolve a parada e volta a ser essa pessoa gentil. Né? Até é gozado, o Aikido fala muito dessa história, né? De essa virada de chave. Não precisa dizimar o inimigo, você precisa ocupar o território Aham, e talvez afugentar o inimigo, ou você dizer que tem gente ali dentro, tem aham, gente ali, né? aham. Esses bichos na floresta falam que às vezes o que você tem que fazer não é matar o leão, não é matar o urso, mas é abrir os braços e falar Uá! Aham, aham. Aí o bicho fala: Caraca, velho, tá bom, desculpa aí. O cara vai, o bicho sai andando. Ele não se, né? Você se torna um animal Aham, enorme, abre as aham. suas, mostra o tamanho que você é. Aí o bicho fala: Tá bom, tá bom. Não precisa pequeno, dar um Exato. tiro ou uma paulada, né? Tem essa mesma pessoa que me deixou essa mensagem hoje, Sherpa, ela me trouxe há um tempo atrás algo que de novo, bateu.
na testa aqui, ou no coração. É um pensamento de um cara que eu conheço, o Stephen Gilligan. Ele fala de três dimensões assim da natureza humana, assim, tipo a saúde tem a ver com três. Eu gosto dessas equaçõezinhas, né? Uhum. Três, é simples, né? E ele falava em playfulness, Uhum. capacidade de jogar, é o fair play, de você brincar, é o humor, e você ser um bom jogador, você Uhum. se divertir, você tocar a vida com leveza, é o playfulness. Falei, isso aí, tô bem nisso aí, isso aí eu gosto. Tenderness, que é uma gentileza, É. é uma amorosidade, sabe? Então tem uma doçura, Doçura, e aham. eu falo, também gosto dessa parada, tô indo bem. Aí quando ela falou a terceira, aí eu senti que é por aí que está faltando, e tem a ver com esse sentimento que você traz aí de ocupar território, que é fierceness, Uhum. que é gana, que é Aham. fúria, e Uhum. que é essa braveza, Uhum. sabe? E Uhum. aí eu sinto que tem um chão. A minha preguiça é em É expressar nisso, isso, né? sabe? É. E é porque isso aí eu conheço isso. E isso aí às vezes você é, queima um território com isso. Você afasta pessoas com isso, porque você mostra você mostra Mas que você tá ali para jogar e tá ali para ganhar. Não tá ali para brincar, não tá ali para ser bonzinho. Você tá ali para para ganhar. trazer alguma coisa, né? É. Para Não, impactar o sistema, me dá a né? sensação, não sei, né? Não sou psicólogo aqui, nem sua amiga, mas me dá a sensação, sua amiga bruxa, mas me dá a sensação que você tem um receio que é absolutamente faz todo sentido, um receio de ser desagradável, né? Uhum. Para um grupo, para um lugar que você não gostaria de ser. E efetivamente esse Uhum. momento que você tem que ser agressivo né, ou direto. Eu sempre gostei dessa coisa do cirúrgico, né? Eu sempre gostei de fazer o exato, nada além, mas o exato para justamente eliminar ou anular ou, né? Muito preciso, né? Precisão cirúrgica nisso. Mas isso acarreta um conjunto de incômodos, não só nessa pessoa, nesse grupo, nessa situação. Então, é saber lidar um pouco com isso. Tem que lidar um pouco com a ideia de que não é todo mundo que vai gostar de você mesmo, né? Total, Eu, como canceriano, velho, sofro com isso, que eu quero ser amado e querido por É, por todos, todo né? mundo, absolutamente todo Mas eu mundo, sou né? mal também, eu conheço isso, acho que mas esse lugar é um lugar que eu estou sempre pisando, explorando, né? E quando ela fala isso, olha, acho que você tem que fazer alguma coisa agora, mexeu, Aham, mexeu. E tá batendo com o quê? A gente passou eu passei eu fiquei vendo fotos para a produção do livro lá do Rios e Ruas, estou levantando fotos. Aí eu vou no meu acervo de fotos, vou passando de 2012 para cá, vendo a minha história, né? aham. Para buscar as fotos de rios e ruas, mas passa tudo ali. E eu sou absolutamente gregário, eu sou do grupo, do coletivo, da sala, do palco, Uhum. do tatame, eu estou sempre com gente em volta. Eu passei 2 anos fora do jogo, Todos, né? aqui fazendo as coisas online, mas eu gosto de estar Com a galera. mexendo com corações, né? E mentes, né? Corações e mentes, vamos, né? E, a... e agora na volta, assim, nesse pós-pandemia, eu posso me acovardar, assim, falar assim, não, sabe, eu cansei de estar, Eren. Eu olhei a minha história inteira, nossa, sempre um monte de coisa, uma puta alegria de estar, né? E eu entrei num ritmo agora mais quieto, mais cuidando de mim, de ser, no mínimo, atravessar com saúde esses tempos e Uhum. estar animado, assim, para. Mas acho que o chamado é inevitável, velho, em estar com o grupo e voltar pro jogo e ocupar esse espaço com a galera, saca? Eu E vou te dar a... mais uma provocação agora também, que eu fiquei ontem pensando sobre isso. Que é o seguinte, pensando numa outra amiga minha, que vou falar sobre isso com ela, mas já adianto aqui para você essa mesma conversa, né? Que é basicamente qual que é o legado, cara? É isso aí. Qual é o legado? E no caso dessa minha amiga, eu vou me encontrar com ela daqui a um mês e tal, ela é de Madrid, ela é espanhola,
E ela tem na mão uma coisa muito bacana que ela precisa desenvolver para que o mundo conheça, literalmente. O mundo precisa conhecer isso. Muita gente já conhece, mas eu lembrei que também está um pouco nesse processo assim de eu tenho que dar uma chacoalhada nela. E a vez, o que eu imagino dar uma chacoalhada é assim, cara, você precisa tomar uma decisão sobre o último dia de vida. Quando você estiver no último dia de vida, olha para trás, e você, ok, deixei o legado? Deixei. Não deixei, tudo bem também. Se você não quis deixar, maravilha. A merda é se você queria deixar e não deixou. Uhum, uhum. Porque também tudo bem. Tem gente que não deixa o legado, e tudo bem, cara. Vive uma vida ótima, feliz, sabe? É, Tem até outra história que eu vou contar daqui a pouquinho que me remete a isso, mas o fato é que a mensagem que eu quero dizer a ela e retro com você, eu acho, sinceramente, meu amigo, você tem um legado a deixar. Você precisa. Quando eu digo um legado, não é que assim, existe um assunto, tem um conjunto de coisas que formam um legado, né? Não precisa ser um assunto, pode ser o Rios e Ruas, o Sensei, os desenhos, não importa, né? Não é, qual é o propósito da minha vida? São milhares, as pessoas estão sacaneando a gente com essa ideia que só tem um, né? Uhum. Mas existe um legado, eu acho que a gente está numa fase da vida que eu, com muito prazer, e não é um desprazer, eu estou agora, sabe, cuidando desse legado. Que coisas eu preciso estar atento, fazer melhor, lapidar um pouco mais? Que livro novo eu quero escrever para isso? Que instituição quero deixar para a posteridade outras pessoas tocarem? O que eu quero deixar para que a minha filha ache legal e fale, nossa, isso é legal. Eu estou, sabe, costurando essas coisas. Isso tem me dado um prazer enorme para a idade que eu tenho. Ou seja, aos 30 eu acho que ficaria meio estranho as pessoas Uhum. pensarem em legados. Mas na nossa idade, eu acho que é o melhor momento para pensar em legados. Então, eu acho que também isso me faz não ter preguiça também. Não, peraí, eu tenho que escrever todo dia, porque eu decidi deixar como legado muita coisa escrita. Então, não posso deixar para um legado e um dia antes de morrer resolvo escrever, né? Tenho que todo dia produzir coisas e tal. Então, eu acho que essa coisa lá também é uma provocação boa, que tem a ver com essa questão da grandeza, né? Porque, mas legado só deixam quem é grande. Não, todo mundo pode deixar legado. E se todo mundo pode deixar legado, todo mundo é grande. Acho que Todo mundo é grande, todo mundo total, é grande, total. Acho que exatamente. é. No TED que eu palestrei, eu acho que eu trago essa história, né? Somos todos criativos, somos todos criadores. O que falta é perder a vergonha Uhum. de assumir esse poder criador, esse poder. Ah, não, isso aí não é para mim, isso aí. Somos todos, né? Eu talvez seja, eu tô na categoria dos sem vergonhas, dos que não têm vergonha de deixar esse legado. Eu acho que eu tô, né, você vai acompanhar acho, essa minha relação com as redes sociais aí, com o Instagram, com né, LinkedIn, não sei o quê. Eu sou sempre muito ruim, né? Eu sou, Exatamente. eu continuo botando gatinho, criando, meus netos, cachorro, meu desenho, né? E o É, povo tá ali no maior mercado, né? Porra, querendo impactar o mundo com os seus serviços, seus é. produtos, as suas. E eu falei, mas alguém, deixa eu entrar aí também, deixa eu dar meus pitacos. Então eu estou mais sem vergonha de deixar as minhas vozes, deixar meus. Quero levar frases que me emocionaram, pequenas coisas que fizeram uma puta diferença na minha história. Não precisa de um caralhão de coisas para se tornar uma pessoa melhor. Às vezes é uma pequena alteração do jeito de olhar, do jeito de pensar, no jeito de usar as coisas, de consumir, de se mover, pá, né? Hum. Então eu vou estar mais atuante nessa história. E o que você falou, acho que de ter bagagem, enfim, eu trouxe para essa conversa sobre criatividade, porque é por onde, para mim, por onde passa a criatividade é por um rico repertório. Uhum. Um repertório pobre é sinônimo de uma baixa criatividade. Então, você tem um repertório de experiências, de leitura, de convívio, de pessoas, né? Se conviver com pessoas diferentes e de idades diferentes, de opinião. Você tem repertório, você tem um repertório elástico, grande. Isso é como se fosse a tua caixa de brinquedos é maior. E Sim. você vai criar mais com Você tem um repertório pequenininho, você está sempre com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, no mesmo lugar. Não vai sair criatividade, vai sair mais uma coisa que se conhece, né?
vai continuar pisando onde você sempre esteve, né? E, a, e risco, né? O quanto criatividade é essa história, né? É uma, exige uma inteligência em saber lidar com perigos, É. Eu saber tenho, sabe, pisar em áreas minadas, né? é. Eu tenho uma preocupação, não é uma preocupação já, é um cansaço assim mais recente de algumas pessoas que me respondem que estão sem tempo. Puta, eu acho assim, eu não incomodo por mim, sabe? Porque tudo bem, eu tenho, então pior para elas que não têm. Mas eu me incomodo como se atesta a pobreza de vida que uma pessoa vive quando está sem tempo. Porque quando ela está sem tempo, ela não é que ela tem uma riqueza de experiência, ela está lá na rodinha do rato. Total. E aí, enfim, vai desde pessoas, e eu tenho N pessoas para dizer assim, mas é que eu percebo que ultimamente, eu não sei o que aconteceu, se é porque o pós-pandemia, tá todo mundo sem tempo agora de novo, né? Não, porque na pandemia, mas agora é uma loucura, não, porque agora eu tô sem tempo. E você, Marcelo, eu tô com tempo de sobra, cara. Quer 3 horas para você, para a gente conversar e falar besteira? Quer? Vamos fazer. Eu prezo por ter tempo, ou seja, eu faço rápido um monte de coisa que eu preciso fazer só para ter um tempo enorme livre, né? E porque isso foi importante para mim e tem sido. Mas eu vejo, sei lá, pegar um exemplo de meu cunhado, né? Meu cunhado, coitado, ele mora aqui é de Barcelona, ele é daqui, né? Eu já convidei ele para ir tem um barzinho aqui em Barcelona, perto do Porto, que não tem nada demais, mas ele é um clássico, ele é um lugar que você só toma cava, né? Champanhe, de pé, não tem lugar para sentar, e uns sanduíches típicos, sei lá, é, Ramon com pão, chouriço com pão, tudo base, bem autêntico, assim. É um clássico de muitos anos atrás. E esse amigo, esse meu cunhado, adora essas coisas mais autênticas e tal. Cara, eu perdi a conta das vezes que eu convidei ele para ir lá e ele tá sem tempo. E ele, não pode, não, vamos ver semana que vem. Beleza. E a quantidade de vezes que eu fui sozinho. Então eu perdi a conta. Porque ele não pode ir, eu posso, cara. Eu vou lá, tomo minha carne, meu champanhe, tomo meu sanduíche e tal. E é um exemplo para mim e é um doce de pessoa. Não estou dizendo que com isso, mas como as pessoas se engatam em Sim. questões que vão do trabalho, do processo, do jeito de fazer a coisa, né? Então, sei lá, tem tanto o próprio trabalho, que enfim, muita gente tem, e aí o fato de trabalhar aí já elimina 8, 9 horas por dia da vida dele, quando poderia se equacionar melhor, mas beleza. Mas aí tem o tempo de organizar uma coisa que, sei lá, se você faz em 15 minutos, a pessoa faz 3 horas, porque vai fazer isso tudo. E os sábados de manhã tem que fazer não sei o quê. Enfim, não tem tempo. E o pior é que ele não tem tempo mesmo, né? Não é que ele está fingindo que não tem tempo. Ele ocupou todo o tempo na rodinha do rato. Cara, isso dá pano para manga, tá? Dá É, pano para manga. E essa falta de tempo é outra coisa que eu acho cafona, que tem a ver com a pressa. As pessoas com também. pressa, como Sim. se ela estivesse vivendo num tempo É. mais Mais interessante acelerado que o do seu, tempo né? da coisa. É. Oi? Mais interessante que o seu, né? Um tempo mais interessante que o seu. A É. pressa, né? Então, e é doentia, né? Que tá todo mundo Sim. com uma certa pressa, né? Que ela aparece na estrada, ela aparece no trânsito, ela aparece na velocidade que as pessoas falam as coisas, Uhum. como se não tivesse preciso falar rápido porque tem não tem nada adiante. Você pode ter o Sim. tempo para falar o que você, né? E a viagem, quando o camarada corre na viagem, ele quer para chegar e não fazer nada lá na frente, né? Não é uma pressa não tem uma justificativa essa pressa, né? Não tem uma cirurgia, não tem um incêndio acontecendo, não tem nada. É. É uma noia louca, né? A Loucura. pressa. E eu tenho uma história que eu gosto de contar que é do serrote. Você me lembrou isso aí que é maravilhoso, que um cara tá serrando umas toras com um serrote cego. Conhece essa história? Eu acho que sim, que é um cara lá que vai lá afiar. Não, deve ser isso, né? Não, ele passa um camarada, ele não se. Mas ele se toca de que pô, o cara tá fazendo uma puta força e o serrote tá cego. E Certo. ele tá lá concentrado, né? Ele vai embora, não fala nada, não é tipo, não é da minha conta, né? Termina o dia, ele passa de volta ali, o cara tá pingando, né? E continua ali serrando. Tinha umas duas torinhas que ele conseguiu serrar em 8 horas, ele, né? E aí ele não resiste, ele fala, amigo, desculpa aí, não é da minha conta, mas
Sou obrigado a dar uma dica. Por que que você não para um pouquinho para afiar o serrote? E ele nem levanta a cabeça, o cara. Ele continua serrando e fala: Não, eu não tenho tempo. Porque eu não tenho tempo. Burrice, é. E é incrível, porque ele está certo. Aonde ele está, tá certo. Ele não tem tempo, ele precisa continuar. Se ele Continua. parar para serrar, ele não vai. Então tem uma lógica É, errada que é certa para ele, né? é a Mas só que rodinha do ratinho que eu falo, a roda do rato. Eu esse conheci cara essa de história fora, ele parecida, vê. é o mesma moral. Eu conheci essa história parecida também, era por aí. Mas já faz muito tempo, acho que faz mais de 10 anos, eu escrevi um artigo que o título é justamente isso. Correndo muito, né? Uma pessoa perguntando para e aí, porque aquela coisa típica, correndo muito, nossa, um monte, tá loucura, a vida, né? Correndo pra caramba, tá, pô, não paro, né? É típica conversa de 30 segundos de demonstração de como você é ocupado, como as duas pessoas são ocupadas. Só que já faz muito tempo que eu tinha essa encanação de dizer, eu não. Então o pessoal correndo muito fala, não, eu não estou correndo muito. Aí eu falava justamente sobre essa questão, sobre essa loucura. Foi há muito tempo, 1 ou 2 anos depois disso, eu li um livro que é muito legal, eu te recomendo, e quem está vendo a gente também, que é o Slow. É um livro que é justamente sobre o. Acho que chama Devagar em português, se eu não me engano. Não sei se. O Slow, eu lembro que tem Slow Food, então ele também fala sobre isso. É um italiano. E, enfim, o livro ele fala das várias situações que ele foi descobrindo quando ele se interessou sobre esse tema. Um jornalista, não sei se você leu esse livro, você leu? Zé? Não. Não, O tive comecinho, tempo eu não vou só tive contar. tempo de ler isso. Você não teve tempo, tá muito corrido, né? Mas eu vou contar só o comecinho, como é que ele se deu conta que ele precisava escrever um livro sobre isso, porque ele estava num aeroporto, ele era jornalista, indo para lá e para cá, fazendo mil coisas, não sei o quê. Na livraria do aeroporto, ele encontrou um negócio que era umas fitas cassete. Pode ser que eu erre um pouco na história, se era fita, eu não lembro. Umas fitas cassete onde dava para contar as historinhas para as crianças mais rápido, para elas dormirem logo. E ele estava lá já vendo que historinha tinha, pô, vou comprar isso aqui, porque eu tinha um filho pequeno e tal. Aí quando ele estava indo para o caixa, ele falou: peraí, cara, o que que eu estou fazendo, meu? Eu vou comprar coisa para aquela coisa que o meu momento que eu já quase não tenho com meu filho, porque eu chego lá e dá tempo só de ir lá contar a história para ele dormir. E aí eu vou contar rápido, fazer de um jeito que vai ouvir, para ele dormir logo. Aí ele falou: para tudo. Ele deu uma espécie de crise momentânea, assim, uma epifania que ele teve naquele momento. E aí ele falou: não, cara, eu preciso ter uma vida mais lenta, eu preciso ir atrás disso. E se especializou, ele é um especialista em slow life, né? Um cara que vive uma vida mais lenta aí. Isso foi, eu lembro que foi um pouco antes eu tinha escrito esse artigo, me identifiquei com isso também, eu falei que bacana e tal. E para mim, no meu caso especial, para no meu caso particular, o slow foi o prévio ao pause, né? Ou seja, o que acabei me envolvendo mais hoje em dia é o assunto das pausas e das paradas. Mas eu estou, às vezes, retomando um pouco essa questão do slow, porque eu vejo que tem pessoas que precisam de slow, tem uns que precisam de pause, né? E tem uns que precisam acelerar mesmo, tem uns que precisam dar uma chacoalhada. Mas eu acho fascinante. Eu acho que é um assunto que eu imaginei que depois da pandemia, mais gente. Tem gente que está sacando coisas, né? Depois da pandemia. Tem gente que está alterando um pouco seus ritmos, as percepções, o que é da vida e tal. Eu vejo que sim. Mas eu achei que ia ter mais quantidade disso. Eu não achei que tanta gente, num volume assombroso de gente, estaria ocupado e parece que até mais ocupado que antes. Isso me frustrou um pouco, assim, quanto a ritmo do mundo, sabe? Não sei se você sente isso também um pouco. Sinto que as pessoas seguem ocupadas, o Sherpa, Uhum. seguem sem tempo. Eu acompanho, assim, eu sou um espectador aí dessa história e muito atento assim com o meu processo. Quando eu falo dos meus desenhos, eu gosto do meu, o desenho é um tempo de relação com a imagem diferente do tempo instantâneo, veloz que é a foto. Claro. Uhum. Então o tempo te obriga a estar ali e continuar ali e ficar mais um pouco ali e parará, parará. Então me acalma o Uma desenhar. pausa clara, né? Não é sobre performance, é sobre tempo, é Uhum. sobre atenção, é sobre. O pessoal fala do mindfulness, né? De estar em estado de atenção, Aqui e agora, né? de comunicação com o que está ali, né? E com a É. sutileza, com os detalhes, com as nuances, né? E com a criatividade, né? Hum. E a... Mas acho que isso é tempo aí para
para uma outra conversa, né, sobre a relação nossa com o tempo, né? Com você falou tantas coisas legais, né? O tempo, o legado, né? A grandeza, né? E a eu tô nessa vibe, Sherpa. Pois é, agora algo que tá me botando nesse lugar de grandeza, algo que eu queria fazer há muito tempo. Eu queria puxar, Sherpa, um fórum sobre a temática das águas, dos rios. A gente chegou num lugar de grandeza com rios e ruas para ser um polo atraente de pessoas para falar da nossa relação com a vida na cidade de São Paulo. Pá. Mas eu tenho um parceiro que ele acha que não, isso aí não, não precisa, né, não sei o que e tal. E aí eu fico meio, né? Porque falta alguém do lado assim para dizer, porra, boa ideia, vamos nessa. Rios e Ruas nasceu assim. Houve uma ideia e alguém validou. Então vamos. Então você tem uma grande ideia, precisa de alguém que valide. Bacana. Hum. Nunca rolou esse fórum, parará, parará. Aí alguém de fora aparece e fala: Nossa, vocês têm uma história incrível, merece um livro. Aham. Eu já pensei em fazer esse livro, mas não, fazer um livro, não, um livro, né? Então, não, melhor não, a gente não sabe escrever. Aí o cara se ofereceu para fazer um livro. E Uhum. o pai dele é editor de livros, é irmão do Mário Prata. Então vai sair o livro. Então, ok. Então a coisa é maior do que uma ideia minha, é uma necessidade da Uhum. gente contar essa história. Não vai sair o fórum, mas você está sabendo dessa história que você está envolvido. O patrocinador do livro falou: por que vocês não fazem um TED? Eu falei, então, mas é que vem de fora. Eu falei: legal, acho que é boa ideia. Aí fui lá ver como é que funciona. Estamos com uma licença do TED. E eu estou ocupando esse lugar do curador de uma experiência de uma coleção de vozes ligadas à temática da saúde na cidade, da saúde dos rios, né? Pessoas que estão no livro, pessoas que não estão no livro. Então, é um lugar de grandeza isso, sabe? De poder, de trazer. E cada vez que eu falo com um, com outro, cara, ó, a gente vai ter um TED, eu tô com uma licença aí para fazer um evento, um espetáculo debaixo da Ponte Cidade Jardim. É lá que vai acontecer essa história. Se já aconteceu, eu não sei onde é que você está Isso vendo que eu ia te essa dizer conversa, né? agora, porque só constou assistir isso depois, mas vamos lá. Pode ser, quem está vendo antes, acho que você vai ver depois, né? Isso aqui, É, então, é eu pré posso. o sucesso do TEDx Jurubatuba que você acompanhou. E as pessoas recebem com uma super gratidão, falam assim, nossa, que privilégio, né? Mano, o privilégio é meu de poder contar contigo aqui e fazer, né? Então é sobre essa grandeza, sabe? Eu não posso correr desse lugar, Sherpa. Claro. Não posso É correr. o compromisso com essa grandeza mesmo, né? É o compromisso com essa grandeza, com o que precisa ser feito. É isso aí, cara. Vamos embora. E eu já te falei, bom, daqui a 2 semanas estou em São Paulo, a gente se encontra e fala mais. Eu quero internacionalizar esse processo aí. Vamos fazer essa conversa sobre isso. Simbora, simbora. Acho que a gente não vai ter vozes para esse evento de fora, mas acho que é um divisor de águas, sabe? Acho que daqui para frente, 2023 em diante, a gente está inserido num contexto mais global sobre mudanças climáticas, apreço pelos rios urbanos, pela vida natural, né? Pela proximidade da vida natural que a É. gente vem perdendo, né? De a gente... É isso aí, meu caro. É isso, querido. Eu estou entrando em outra reunião agora que estou atrasado 1 minuto. Mas foi um prazer Ah, você está enorme sem hoje, tempo de como sempre continuar, tem né? Já sido. sei. O que, o quê? Não ouvi. Você está sem tempo, eu não tenho tempo, eu tenho que correr, eu É tenho que. verdade. Exatamente, né? Mordo a língua. É, Mordo a língua. vai de Mas boa, vai de depois boa. dessa reunião que eu tenho na sequência, eu estou com uma tarde livre. Isso é importante dizer. Falou, querido. Vamos Até a nessa. próxima. Até semana que vem. Valeu. Beijão grande, chefa. Tchau, tchau, querido.